Bom dia a todos. Bem-vindos a esta sessão do Capitalizer Talks, em que vamos falar de crescimento em tempos de crise. Eu sou o Bruno Caixeirinho, sou o diretor da área de assessoria financeira a empresas do BIG. Estou acompanhado aqui nesta minha sessão por dois colegas, o António Preto e o Tiago Sequeira, que passo brevemente a apresentar. O António Preto é gerente da sucursal do BIG em Espanha. Tem estado nos últimos anos muito ativo em operações de fusões e aquisições cross-border, e nesse âmbito pode partilhar hoje aqui connosco alguma da experiência que tem nessas operações e também como é que investidores internacionais olham para o mercado português e para as empresas portuguesas em particular. E o Tiago Sequeira é responsável pelo Capitalizer. O Capitalizer é uma solução que o BIG tem para capitalização de PMEs. E ao longo dos últimos meses o Tiago tem tido aqui uma larga experiência em comunicar e interagir com as empresas portuguesas e é algo que também poderá aqui hoje partilhar connosco um pouco desse seu conhecimento. Como eu referi, o tema desta nossa sessão de hoje é o crescimento em tempos de crise. No entanto, enfim, é mais ou menos óbvio que estamos num contexto de dificuldades e desafios. Há aqui talvez alguma questão sobre se antes do debate do crescimento não deveríamos estar a debater o tema da resiliência, que é uma palavra muito em voga. E se calhar começando aqui por ti, Tiago, na tua experiência destes últimos meses em falar com as empresas portuguesas, como é que as empresas estão a gerir todo este contexto relativamente conturbado e quais são as empresas que estão a conseguir resistir melhor? Ok, obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bruno, se calhar, enfim, evidentemente que o impacto é diferente, ou está a ser diferente, dependendo também da indústria em que estamos a falar. De uma forma geral, enfim, nós sabemos que as empresas portuguesas, já desde a última crise financeira, que sabem reinventar-se e conseguem, têm um espírito de sobrevivência e de resiliência que acaba por ser um bocadinho natural também ao próprio DNA dos nossos empresários. Contudo, enfim, esta crise acaba por ser aqui um bocadinho especial e diferente das restantes, no sentido em que, enfim, se nós na crise anterior, 2008, estávamos essencialmente a falar de uma crise que teve forte impacto do lado da procura, e o que víamos também eram muitas empresas expostas a um único mercado, a poucos mercados, pouco diversificadas, mercados, mas também próprias linhas de financiamento. Aqui estamos aqui a falar de um impacto que acaba por ser tanto do lado da oferta como do lado da procura, com disrupções tanto ao nível da cadeia de produção das empresas, com algumas empresas que mesmo até mantendo atividade, mantendo os seus clientes interesse em continuar a adquirir os seus produtos, mas que até se podiam ver na situação em que um determinado fornecedor falhou, até contingências da própria, se pensar aqui um bocadinho até mais, se calhar, do lado industrial, próprias situações em que alguns colaboradores que possam, enfim, ter sido infectados com o vírus, e se tivesse também que parar alguma parte da fábrica. Portanto, é um impacto claramente distinto. Hoje estamos melhor preparados para uma crise económica do que estávamos. As empresas, como dizia há pouco, estão mais diversificadas, isso vê-se logo até pelo peso que as exportações têm atualmente e o que tinham em 2008, em que passámos de cerca de 30% do peso do PIB para 45%. Portanto, elas estão melhor, estão mais resilientes, mas acima de tudo o que acaba por ser mais relevante nesta crise é as empresas terem uma almofada de capital. Portanto, elas terem aqui alguma solvência que lhes permita passar este período. Portanto, vai ser um período em que muitas empresas não estão sequer a ter vendas ou não registraram vendas durante um largo tempo, e aquelas que conseguirem aguentar mais tempo, conseguirem comprar mais tempo, vão evidentemente estar em melhores condições, ou uma delas já estão em melhores condições à data 2, outras vão estar em melhores condições futuramente face aos seus concorrentes. E, portanto, é um bocadinho isto que nós vamos sentindo e em conversas com empresas. Esta um bocadinho é de facto
diferença entre aquelas que estão a passar melhor esta crise e as que, enfim, que estão obviamente a ter mais dificuldades e essas vão ter que, tudo o que são estas medidas e estes apoios para ganhar tempo, são as medidas de layoff, sejam as moratórias que estão a ser concedidas, tudo isto permite ganhar tempo, mas aquelas que estejam mais capitalizadas, que estão mais solventes, evidentemente vão passar melhor este período do que outras empresas. Ok. António, já agora, eu acho que nesta matéria também a tua visão dos investidores é interessante. Tu tens trabalhado bastante com investidores internacionais, em particular com investidores espanhóis que olham muito para o mercado português. Nós sabemos que antes de toda esta perturbação havia grande interesse deste tipo de investidores em olhar para oportunidades de investimento nas empresas portuguesas. Isto mudou, ou seja, qual é que é hoje em dia a ótica deste tipo de investidores relativamente ao mercado português? Sim, obrigado, Bruno. É muito interessante essa pergunta. A nossa experiência recente e a nossa percepção é que esse interesse não só se manteve, ou se mantém, como até aumentou o interesse pelas empresas portuguesas depois deste período de confinamento do resultado do coronavírus. E com isso também aumentou a tipologia de investidores que estão a olhar para empresas no mercado português. Portugal é um mercado com empresas muito resilientes, muito atrativas para os investidores espanhóis, e não só, falo nos espanhóis porque estou baseado em Espanha, mas é um mercado com empresas muito resilientes, com empresas com uma grande capacidade de adaptação a este tipo de choques que o Tiago estava a comentar, choques tanto da procura como da oferta em diferentes contextos. Existe uma grande capacidade e isso resulta também do facto de haver muitas empresas que souberam reinventar durante o período da última crise económico-financeira, resultado do subprime e depois da crise das dívidas soberanas europeias. E para os investidores espanhóis também é um mercado natural, é um mercado pela proximidade, se calhar até a última década, ou até muito recentemente, não digo que não estivessem a olhar, mas não, a Espanha ou os investidores espanhóis não olhavam tanto para Portugal tão ativamente como estão a olhar agora, neste momento, na última década, pelo menos. Se calhar também deixaram de olhar tanto para o mercado interno, que crescia como crescia, e também eles próprios se tiveram de reinventar, mas também pela boa imagem que o país, isto é, Portugal tem, não só a boa imagem criada na sequência da última crise, e lá está, das tais empresas que souberam reinventar, internacionalizar, da resiliência demonstrada pelos empresários e pelos gestores dessas empresas, mas também pela boa imagem que ficou nos últimos meses da reação à crise do coronavírus e sem prejuízo de avaliações que se possam fazer da forma como foi abordado ou de se existe uma adesão entre a realidade e o que é a imagem. De facto é que a imagem está lá, é uma boa imagem, muito boa imagem, e já na sequência do confinamento começámos a ver que muito rapidamente os investidores espanhóis começaram a olhar e a perguntar por ativos em Portugal e pelas empresas em Portugal, relativamente aos quais têm muito interesse. Ok. O Tiago, por acaso, tocava ali num ponto que eu acho que será aqui uma tónica da nossa conversa, que é empresas capitalizadas e resiliência associada a essa capitalização. Eu acho que isso é, enfim, nós todos de alguma forma conseguimos intuir que isso faz sentido, mas, Tiago, isso está suportado empiricamente, isso é um facto, ou seja, empresas capitalizadas são mais resilientes porquê? Sim, vamos lá ver, como dizias, parece um bocadinho também regra de bom senso, digamos assim, ainda que, enfim, para quem teve ou estudou finanças, ou há um bocadinho a ideia de que supostamente quanto mais ou a dívida tem um efeito disciplinador sobre a gestão e que traz mais cuidado durante a gestão, o que, enfim, até faz sentido em períodos normais de crescimento económico, mas claramente em períodos de recessão não é bem assim. E temos, desde logo, evidência empírica do próprio comportamento
dos mercados bolsistas, em que, por norma, nestes períodos, empresas com melhores balanços, balanços financeiros mais sólidos, com baixos níveis de endividamento, com acesso seguro a capital, com diferentes alternativas de financiamento, por norma são premiadas nos mercados acionistas. Isto tem também igualmente reportado e devidamente documentado num sem número de publicações científicas, papers académicos, e nesse sentido a última crise financeira foi rica em produção académica a demonstrar esse mesmo ponto. Portanto, o tema da dívida e dos baixos níveis de solvência tem impacto a diversos níveis na empresa. Portanto, desde logo há impacto nas vendas. Por exemplo, há um paper interessante sobre a realidade italiana, portanto, o foco era a economia italiana, mas no fundo evidenciava que foi observado que durante a última crise financeira a queda das empresas mais endividadas estavam quedas nas vendas 4 vezes superiores ao grupo das empresas menos endividadas. Ou ainda no mesmo estudo também ficava demonstrado que empresas associadas ou que apresentavam 10 pontos percentuais acima de nível de endividamento estavam associadas a uma maior probabilidade, de mais um ponto percentual no risco de falência. Noutros estudos também que evidenciam que empresas mais endividadas acabam por perder mais cota de mercado face às empresas menos endividadas, que perdem maior valor de capital face às empresas menos endividadas. Temos também evidências de que correlacionam maior endividamento com menor rentabilidade. E no fundo, por fim, aqui o exercício contrário também, que é uma correlação entre maiores níveis de solvência e maiores níveis de rentabilidade. Aqui, enfim, um outro estudo já até relacionado, aplicado ao setor específico do oil and gas do Canadá, mas no fundo tudo isto acabamos de ter evidência de forma transversal, independente das indústrias e também independente da geografia. A verdade é que estes custos indiretos do financiamento excessivo, do financiamento bancário excessivo, nestes períodos acabam por concentrar, enfim, acabam por focar a atenção da gestão a resolver muitos problemas de curto prazo, a desistir de projetos potencialmente criadores de valor porque têm que, digamos que, apagar um fogo mais urgente. E ao lado temos concorrentes que não têm estes problemas, que podem estar focados nos seus projetos de crescimento e, evidentemente, a partir do momento em que há uma retoma económica, vão estar muito melhor posicionados. Portanto, no fundo, é que é um bocadinho a lógica de que, evidentemente, a dívida, quanto mais rico, quanto maior o risco, maior o retorno. E, portanto, obviamente, num período de crescimento, se eu tiver mais dívida, vou potenciar o retorno do capital, ou seja, do retorno para o acionista, quando estamos a falar do lado contrário, portanto, da recessão, vou exacerbar esse prejuízo para o acionista. E, no fundo, só também dar aqui uma nota final, isto acaba muito por também estar relacionado, por vezes, enfim, se calhar às vezes com a falta de visão estratégica, muitas vezes se dá ao balanço. Portanto, o balanço acaba por ser aqui um bocadinho o parente pobre das demonstrações financeiras quando um empresário tem que definir uma estratégia para a empresa. Portanto, há muita análise sobre a demonstração de resultados, sobre como é que vai ser a evolução das receitas, como é que vai ser a evolução dos custos, como é que no fundo eu vou querer trabalhar para que a empresa obtenha determinada margem operacional, financeira, sem pensar muito bem no fundo como é que a estrutura de capital, como é que vai ser a estrutura, a forma como vou financiar esse mesmo crescimento. Portanto, não há tanto uma visão estratégica relativamente a isso, não há tanto uma ideia da mesma forma que eu vou querer atingir determinado crescimento, vou querer atingir determinado volume de vendas, vou querer entrar em determinado mercado, não há tanto uma visão de, ok, daqui a 3 ou 4 anos, numa perspectiva de que quando voltar a existir uma recessão, isto é ciclo e, portanto, acontecerá sempre, como é que eu vou querer estar posicionado nessa altura em termos de balanço? Como é que eu vou querer estar com o meu nível de autonomia financeira? Como é que eu vou querer estar com o meu nível de solvência? Com que nível de capital é que eu vou querer estar? Porque quando chegar a essa altura, vai ser muito importante estar nesse ponto. Portanto, esta visão estratégica
que também tem que se dar e também tem que ser do balanço, é um tema de facto relevante e que as empresas que conseguem ter essa visão e que no fundo colocam a solidez da empresa como algo estratégico, acabam por beneficiar depois nestes momentos. Certo. Sim, Tiago, quer dizer, como tu dizes, é importantíssimo ter essa base académica, essa informação e esses estudos todos, que, como dizes, muitos deles resultam ainda da crise anterior. Eu comecei a ver que já existem alguns já com informação sobre a crise atual, mais ou menos a explicar um bocadinho o que tu dizes, mas quer dizer, como tu dizias, também a própria evidência empírica não é difícil de perceber. Na crise anterior existiu, de facto, um acumular de dois fatores que dificultaram o acesso à liquidez às empresas. Por um lado, muitas das empresas que estavam pouco capitalizadas e tinham um balanço pouco sólido, mas também havia uma crise do lado da banca, não é? E a própria banca teve de reduzir o financiamento que podia dar às empresas. Desta vez, à partida, os bancos estão mais sólidos, têm capacidade de dar financiamento às empresas, de oferecer liquidez. Aqui a questão é puramente uma questão do lado das empresas, não só do próprio modelo de negócio delas, como é que é afetado pela crise no curto prazo, mas também no longo prazo, mas também uma questão da solidez dessas próprias empresas. E quer dizer, nós podemos ver das evidências empíricas que temos, das conversas que vamos tendo, nós os três e a nossa equipa, que as empresas que estão mais capitalizadas e que estão mais sólidas do ponto de vista do seu balanço tiveram neste período maior facilidade. Não estou a dizer que tenha sido fácil, mas se calhar tiveram maior facilidade em aceder a fontes de financiamento, ainda que bancária e não de capital, como nós estamos aqui a falar. Sim, totalmente. Repara, apesar enfim, de existir, e existe de facto essa liquidez e disponibilidade da banca, as análises de risco continuam a ser feitas, não é? Portanto, as análises de risco continuam a ser feitas. E tanto é como tu dizias, as empresas sólidas, e isso agora toca também aqui num bom ponto que é importante também passar. Que o capital não é de facto, não é o contrário da dívida, ou seja, uma coisa não vive sem a outra, e são claramente complementares. O facto de eu ter uma empresa mais capitalizada num período deste, em que eu vou precisar, se calhar, de linhas de financiamento de curto prazo, se eu ter uma empresa devidamente capitalizada e sólida, facilmente vou conseguir essas linhas através do empréstimo bancário. E vou resolver aqui um problema de curto prazo. E, portanto, totalmente é esse o ponto. E acho que se na crise anterior o problema era das empresas estarem devidamente dependentes de uma única fonte de financiamento, algumas empresas claramente aprenderam essa lição e diversificaram as suas fontes de financiamento. Esta crise mostra aqui outra situação, que é o tema de solvência. Portanto, além de ter que diversificar as fontes de financiamento, tem que também ter enfim, alguma solvência, tem que ter um balanço sólido para que nestes períodos em que, enfim, no limite, isto parece-me um pouco absurdo, nós já de facto nunca pensámos, mas posso estar 3, 4, 5, 6 meses no limite sem vendas e conseguir ultrapassar este período, porque tenho uma empresa solvente, sólida, e que consiga então aceder a estas linhas de financiamento de curto prazo, porque tem este balanço forte. Portanto, sim, é exatamente isso. E não ver isto como, ou seja, nem dívida nenhuma, nem só capital, portanto, uma coisa complementar. Se eu tiver capital, consigo ter mais acesso à dívida, e o contrário que já não é verdade. E, portanto, é importante ter, de facto, este capital e esta solidez da empresa. E, portanto, consegues, isso idealmente tu encontras uma estrutura de balanço sólida, isso de facto parece fazer sentido do ponto de vista de intuição e do ponto de vista empírico, que isso te dá uma resiliência maior para enfrentar períodos difíceis, mas agora acrescentando aqui uma camada de desafio por cima disso, onde é que estão essas oportunidades de crescimento de que nós falamos e de que maneira que uma empresa que se tenha demonstrado capaz de resistir pode ir procurar essas oportunidades e tentar aproveitá-las num contexto que é marcadamente difícil e bastante incerto. Ok. Sim, vamos lá ver. Eu por acaso, Bruno, eu gostava só aqui de mostrar um pequeno quadro que, no fundo, ajuda a perceber primeiro e a posicionar aqui, como te dizes, parece evidente
de facto na crise está sempre a oportunidade, né? Mas de facto nem todas as empresas estão neste ponto ainda. Pronto. E no fundo, em que posição é que eu tenho de estar para conseguir atacar também essas oportunidades? Eu vou só aqui partilhar, eu não sei se conseguem ver. Né? Sim. Conseguem ver? Sim? Pronto, no fundo, é aqui uma pequena matriz, mas que acho que ajuda a clarificar aqui algumas ideias. No fundo, no eixo de baixo temos então aqui a posição da liquidez financeira da empresa face aos concorrentes, e no eixo vertical temos, no fundo, o posicionamento da empresa dentro do mercado. Okay? Portanto, evidentemente, quem está mais à esquerda em termos de liquidez financeira, não estamos aqui na situação ideal para atacar, ainda que estamos numa situação para fazer algo diferente, ok? Portanto, ou estamos aqui numa situação do tudo ou nada, ou seja, em que estamos com a empresa com dificuldades financeiras, em que também não é líder de mercado e, enfim, ou vai considerar vender a empresa ou vender uma parte das empresas que não são essenciais para assim conseguir respirar aqui um bocadinho e forçar uma transformação, ou pode ser uma empresa que de facto esteja a uma boa posição, mas não vai ter as necessidades dos recursos para consolidar a sua atividade e, portanto, também vai ter que se fechar um bocadinho em copas, enfim, expondo-se aqui a uma situação que é, a partir do momento em que está na retoma, depois vai ser difícil voltar a ganhar velocidade, mas é possível também fazer, mas de facto é um exercício diferente. Agora, quem está aqui mais do lado direito, quem no fundo tem uma posição robusta, pode encarar esta altura como uma situação diferente. Portanto, estando numa posição em que, não sendo líder de mercado, mas que procura claramente crescer, pode aproveitar este momento para definir as suas áreas, para definir aquilo que é o seu posicionamento, isto porque os seus concorrentes, enfim, nós aqui podemos ser aqui um bocadinho mais lentos, porque também quem está ao lado pode estar a passar por dificuldades, e portanto pode ser o momento certo para reposicionar a empresa naquilo que entendemos que vai ser o novo futuro e qual é que vai ser a nova área de negócio que vai ser relevante. Pode ser uma altura para fazer investimentos seletivos naquilo que nós somos fortes. Pode ser também uma altura para investir em algo que não vai dar retorno imediato, mas que vai dar retorno quando existir uma retoma. Por exemplo, uma coisa evidente que provavelmente muitas empresas sentiram, que foi este tema especialmente para quem trabalha mais na área de serviços empresariais, mas da transformação digital. Portanto, de repente toda a gente ter equipamento para poder trabalhar remotamente, muito provavelmente muito desse investimento que foi feito é algo que vai se manter e vai ser devidamente explorado num momento de retoma. E também quem já tem, digamos, num momento num forte posicionamento estratégico, no fundo pode aproveitar este momento para consolidar. Ou seja, não só investir naquilo que já é bom, na melhoria dos seus processos produtivos, mas também ter aqui alguma proatividade em analisar algumas aquisições e analisar aqui alguns processos de consolidação da indústria, aproveitando, enfim, eventualmente alguma baixa de valorizações de algumas dos seus concorrentes. Eu acho que enfim, a melhor imagem, se calhar, para este período é pensar aqui um bocadinho num piloto de Fórmula 1, ou seja, no fundo, eu vejo a curva e antes de chegar à curva vou travar imediatamente o mais em cima da curva possivelmente. Isto, no fundo, traduz em eu vou querer controlar agora o aquecimento dos custos, vou ter muita atenção em garantir que não há despesas necessárias para fortalecer o meu balanço. Portanto, vou ter mais atenção aos investimentos que tinha planeado, vou rever tudo o que são investimentos de fundo de maneio, e no fundo isto é quase como reduzir uma mudança para ganhar aqui tração para quando voltar a acelerar. Depois vou querer virar e apontar o limitador da curva o máximo possível, e isto no fundo pode-se traduzir aqui quase como eu vou agora pensar e vou identificar qual é que é a lista de projetos que de facto vão trazer valor para a empresa. Vou voltar a refletir naquilo que, e no fundo é quase construir um novo plano de negócios. A partir deste momento, ok, sei que tenho este montante, sei que tenho este balanço, onde é que eu vou investir e de que forma? Sejam aquisições de empresas, não sejam investimentos internos, mas portanto, onde é que eu vou querer apontar? E escolhendo aqui a trajetória certa, também vendo um bocadinho como é que os meus concorrentes se estão a comportar e que situações é que estão a passar. E no final, depois então acelerar à saída da curva, e isso implica então investir mais cedo que os outros. Portanto, investir desde logo, por exemplo, o facto de eu investir agora em processos internos,
há claramente aqui processos de aprendizagem que têm que se adquirir, mas como os meus concorrentes, se calhar, estão a passar por um período difícil, não vou estar a perder demasiado tempo nisso. Portanto, não há um problema. Eu posso me dar a luz, se calhar, de perder algum tempo a transformar alguns processos, porque os meus concorrentes estão a passar por um período difícil. Por outro lado, pode ser também aqui uma forma de contratar novo talento humano. Portanto, evidentemente, estes períodos de recessão tornam mais fácil, potencialmente, contratar algumas pessoas que seriam mais difíceis num ambiente de maior concorrência de crescimento. E, portanto, pode ser também o momento certo para reformar algumas equipas, para criar novas equipas. E no fim, evidentemente, também olhar para os processos de aquisições. Portanto, é um bocadinho isto que as empresas podem fazer. E, enfim, dentro aqui das aquisições oportunistas, de facto, há vários exemplos no passado. Desde logo, por exemplo, há um artigo muito interessante também da Harvard Business Review, em que olha precisamente para este ponto, que são as empresas que, durante os períodos de crise, realizaram aquisições, geraram mais de 10% de valor para os seus acionistas, comparados com as empresas que não fizeram essas mesmas aquisições. E de fundo, depois essa criação de valor propaga-se no tempo. Não é só no primeiro ano, no momento em que faz a aquisição, mas propaga-se no tempo. Não é o tema só de comprou barato, é também a questão de a própria integração dessas mesmas empresas torna-se também mais fácil. Alguns exemplos desse tipo de operações, por exemplo, na última crise, a Stanley, quando adquiriu a Black & Decker, portanto, enfim, todos conhecerão com certeza, dos burquins e do equipamento para construção e bricolagem. A Black & Decker era uma empresa muito maior que a Stanley, na altura, mas passou por um período de dificuldade, teve uma quebra de vendas acentuada, teve uma quebra de cota de mercado bastante acentuada na altura, e a Stanley tinha um balanço muito mais forte, conseguiu financiar-se, conseguiu encontrar forma de realizar essa aquisição, e foi um sucesso essa operação. Pode ser também que uma altura... Sim. Deixa-me só agarrar nessa tua metáfora que eu achei engraçada do piloto de Fórmula 1, só para ver aqui o que é que o António nos tem a dizer nessa imagem. Porque o António, eu sei, também tem estado aqui bastante familiarizado com o argumento de que os investidores os investidores nas empresas podem ter um contributo importante nesse aproveitamento das oportunidades, não só no capital, sendo o capital talvez aqui a imagem do combustível injetado no motor desse Fórmula 1, mas também outros inputs estratégicos. Tu, Tiago, falavas aí de uma questão também relevante. No teu eixo vertical era a força estratégica ou a robustez do posicionamento estratégico. António, investidores podem, ajuda-nos aqui a perceber, podem contribuir para as empresas com outros contributos para além de capital? Podem, mas já agora também aproveitar as vossas metáforas só para adicionar um detalhe, que é, eu acho que os investidores, e especialmente os investidores, quer dizer, todos os investidores profissionais estratégicos, ainda apoiam numa fase anterior, que é, e pegando na vossa analogia, que tem equipas de pit stop muito mais rápidas e rapidamente conseguem pôr muito mais combustível no carro do que uma empresa que não tem esse apoio por trás e tem alguma dificuldade em ir buscar o combustível, e a equipa de pit stop é menos treinada e não é tão rápida. E por isso, temos o combustível disponível, temos a equipa mais rápida a pôr o combustível rapidamente no carro e a sair da pitbox, e depois, já entrando no mercado, quer dizer, os investidores podem aportar não só a experiência que já têm no planeamento estratégico que fazem, porque o próprio negócio delas é apoiar empresas a desenvolver estrategicamente, mas não só aportam o conhecimento que têm na própria definição da estratégia e na execução da estratégia, mas também no contactos que possam ter internacionais e acessos que possam oferecer para que as empresas possam rapidamente abrir o seu leque geográfico e explorar a sua internacionalização. E tinha aqui outra coisa que vos queria comentar e agora não me lembro, mas seguramente um de vocês poderá acrescentar aqui alguns fatores relacionados com o apoio que estes investidores podem dar.
Não sei se querem partilhar alguma coisa vocês. Sim. António, por exemplo, lá está, neste momento aqui das aquisições, o facto de já terem, se calhar, conhecem já a indústria, já têm, se calhar, a própria lista preparada. Portanto, isso também é um tipo de contributo que a própria, lá está, mantendo aqui a própria estratégia de corrida, não é? Estes investidores, a vida deles, de facto, é aquisições, é investir em empresas, é ajudar empresas a crescer desta forma também. Não, é exatamente isso que eu queria referir, Tiago, obrigado por chamares a atenção, era exatamente isso que eu queria falar, porque eles de facto têm já o conhecimento do mercado, tipicamente têm conhecimento dos concorrentes, não só os concorrentes no âmbito geográfico mais próximo, mas também potenciais concorrentes em âmbitos geográficos mais alargados, que podem ser interessantes para eventuais aquisições, têm o músculo financeiro para se conseguirem realizar essas aquisições, têm a capacidade, o know-how, o conhecimento para executar esses processos e essas transações, quer dizer, e tipicamente funcionam muito quase como o departamento house de desenvolvimento corporativo das empresas relativamente às quais são acionistas, onde são acionistas, e de facto era esse ponto que também queria referir. Obrigado, Tiago, por ter chamado a atenção. Não, e António, porque é um bocadinho, ou seja, muitos empresários, quando falamos ao nível das PMEs, esta diferença entre a visão estratégica e o dia-a-dia da empresa muitas vezes é difícil, de facto. É difícil ter tempo para pensar nestes temas. E estes investidores podem dar esse aporte, efetivamente. Portanto, o facto de ter alguém que está ao lado, que está constantemente a pensar nestes temas e depois pode partilhar e ajudar o empresário a tomar as suas decisões é muito importante. E quando chegados a este momento, ter já alguém quase com um manual de instruções rápido, que o que é que temos de fazer a partir de agora, porque temos o balanço preparado para isso, agora é só atuar. Os investidores acho que são muito importantes para isso, de facto, para chegar a estes momentos e saber exatamente o que é que devemos de fazer. E, Bruno, eu só aqui para finalizar este ponto, só para mostrar que de facto que crescer neste período não é algo que, enfim, não é algo teórico, é algo prático e que há evidências de que quem cresce de facto nesta altura não é só agora, não é uma questão oportunística, é algo que se depois propaga no tempo, portanto é algo que tem consequências depois no futuro. Eu só vou mostrar aqui mais um gráfico interessante, aqui portanto, preparado pela S&P Capital. Não sei se já conseguem ver. Conseguem já ver? Conseguimos. Pronto, mas no fundo fizeram um exercício engraçado que foi, portanto, pegaram em dois grupos de empresas com níveis de rentabilidade semelhantes antes da crise e durante a crise. Portanto, o que acontece é estas empresas que foram rápidas a atuar, que conseguiram aproveitar as oportunidades que surgiram na crise, durante este período aumentaram a sua rentabilidade a 7%, ou para 17%, para ser mais correto. Isto estamos a falar aqui de crescimento do EBIT. Portanto, as outras empresas viram reduzido para 0%. E depois da crise isto manteve-se. Portanto, elas continuaram a apresentar níveis de rentabilidade, a crescer, e as outras empresas, portanto, estagnaram. Portanto, não conseguiram evoluir no seu nível de rentabilidade, mantiveram simplesmente. E porquê? Porque as outras, mais do que aproveitar aquele momento exato, não é a lógica de o meu concorrente está mal, eu vou ganhar mais um cliente porque ele não consegue responder àquela encomenda, não é tanto esse o ponto, mudou a sua estratégia, mudou o seu posicionamento, e quando passou a recessão estava preparada para aquilo que era a nova realidade. E isto também tem impacto na própria valorização depois da empresa. Enfim, o exercício é exatamente o mesmo. Empresas que em 2007 tinham exatamente a mesma valorização, ou valorizações semelhantes, portanto, enfim, passado 10 anos, valiam 3 vezes mais que os seus concorrentes. Portanto, isto para explicar, ou só para demonstrar que de facto estes são períodos importantes para crescer e... Sim, e tocaste aí num aspecto muito relevante, já, que é de facto
termos presente que esta crise não terá um impacto meramente de curto prazo nos modelos de negócio, mas potencialmente e provavelmente terá um impacto significativo em algumas atividades no modelo de negócio a longo prazo, e será bastante disruptivo dessa forma. E de facto, puxando de novo a brasa à minha sardinha, tipicamente uma empresa que tem um investidor profissional, um investidor estratégico, esse investidor consegue-lhe aportar outro tipo de conhecimento e capacidade para ajudá-la no planeamento estratégico para se adaptar a essa nova realidade. Mas já agora, António, ajuda-nos só a perceber também este ponto, porque temos estado aqui a falar desde o início em investidores, mas os investidores são, quer dizer, há diferentes perfis, há diferentes geografias, há diferentes tipologias. Como é que nós, de uma forma, enfim, obviamente relativamente simplificada, conseguimos distinguir os diferentes tipos de investidores que podem estar interessados em investir em PMEs? Sim, eu acho que de uma melhor forma de simplificar é talvez reunir os investidores em duas grandes famílias de investidores. Lá está, os investidores estratégicos e os investidores financeiros. Quando falamos de investidores estratégicos, referimos a empresas que têm a mesma atividade, potencialmente a mesma atividade, uma atividade parecida com o alvo, e que olham para o alvo numa lógica de aumentar crescer no seu modelo de negócio através de uma aquisição. E quando falamos de investidores profissionais, tipicamente falamos, não só, mas essencialmente de fundos de capital de risco, fundos cujo modelo de negócio é precisamente adquirir empresas, tem uma lógica evidentemente diferente não de curto prazo, mas de médio prazo, versus a lógica dos investidores estratégicos, que é uma lógica mais de longo prazo, permanência. E tem, como dizia, os investidores profissionais têm, os fundos de capital de risco têm esta lógica mais de curto prazo, têm os seus próprios racionais económicos. Mesmo na avaliação das empresas que fazem, é uma avaliação distinta, e que tipicamente lá está, o objetivo é fazer uma aquisição, ajudar a empresa a crescer, ajudar a empresa a explorar novos mercados, a fazer outras aquisições, a própria empresa investida pelo investidor profissional, fazer aquisições estratégicas, crescer estrategicamente através de aquisições, mas também através de um crescimento orgânico, para mais tarde tipicamente alienar essa participação e ter completar o seu modelo de negócio dessa forma. Também dentro destes investidores profissionais, tipicamente o que temos é uma tipologia relativamente abrangente de investidores. Existem investidores que só investem em participações maioritárias, investidores que só investem em participações minoritárias, investidores que se alavancam nas aquisições, outros que não se alavancam nas aquisições, investidores que investem puramente em capital, outros que em outros instrumentos mais híbridos entre capital e dívida, etc. Mas, como dizia, as grandes duas famílias de investidores são os investidores estratégicos e investidores financeiros, investidores financeiros. Acho que estava aqui a dizer investidores profissionais em vez de financeiros, peço desculpa. Notem que quando eu disse profissionais queria dizer financeiros. Ok, está feita a retificação, obrigado. E já que estamos no capítulo de clarificar conceitos financeiros, Tiago, estamos aqui a falar em capitalização, capital. Eu admito que existe hoje em dia uma certa poluição no espaço mediático com a palavra capital, porque é um recurso muito útil e politizado. Mas quando nós que temos uma matriz mais financeira falamos em capital, estamos a falar de uma coisa muito mais concreta do que a generalidade do público tipicamente pensa. Acho que pode ser importante também já agora passarmos por este ponto. O que é uma empresa capitalizada e o que é a capitalização de uma empresa? Certo. Sim, isso é algo de facto que nós na nossa atividade diária, de forma recorrente, diria, muitas vezes quando falamos com empresários, portanto, sentimos um bocadinho essa dúvida também. Vamos lá ver, quando nós estamos aqui a falar de capital, e pensando aqui um bocadinho no balanço de uma empresa, né, temos o ativo que é financiado por passivo e por capital, portanto, é na parte de capital precisamente que estamos a falar.
Portanto, se forem empréstimos bancários, estamos também a falar de passivos, e, portanto, apesar de ser capital no sentido de dinheiro que entra na empresa, não é o capital que nós estamos aqui a utilizar. Portanto, são de facto estes instrumentos como portanto, instrumentos de capital, prémios de emissão, prestações suplementares, são tudo exemplos de instrumentos de capital. Enfim, tentando aqui não repetir-me com capital, mas é um bocadinho inevitável. Mas também instrumentos que enfim, não sejam puramente estes, mas que sejam de quase, nós chamamos quase capital, que no fundo são financiamentos dos acionistas à empresa, ainda que tenham um comportamento de dívida, sejam suprimentos ou até dívida convertível. Mas no fundo, qual é que é a ideia? Estamos a falar de fontes de financiamento que não são capitais alheios, são capitais próprios de acionistas da empresa. Qual é que é aqui a grande diferença? É que, evidentemente, e voltando aqui um bocadinho ao exemplo que eu dei logo no início aqui do nosso webinar, quando vamos lá ver, se a minha empresa, se eu pedir 10 milhões de euros para comprar algo que vale 10 milhões de euros, e é um ativo que vai gerar algum dinheiro, no momento de crise, esse ativo passar para 8, eu continuo a dever 10 milhões, portanto vou ter aqui um problema. Se eu pedir custar 10 milhões, se eu investir num ativo que vale 10, depois há um crescimento, esse ativo passa a valer 20, eu só vou dever 10 e os restantes 10 vai ser para o acionista, portanto o retorno é muito maior. Portanto, este é exatamente o exercício, simplesmente, portanto, quando eu abro capital a um investidor, em que vai injetar capital, portanto ele vai ser meu sócio, vai ser um outro acionista da empresa, o que estamos aqui a falar é, no momento, quando houver no fundo uma perda, a perda é partilhada, portanto, eu não vou ter que devolver o mesmo montante que foi investido, em teoria, enfim, depois são negociações, mas em teoria, sendo capital, também não sou obrigado a devolver o mesmo montante, é uma perda de ambos os acionistas, é o que é. No momento do ganho, é partilhado o ganho. Portanto, estamos a falar de reduzir, no fundo, o risco, criar mais condições para que o crescimento da empresa seja mais sustentável e não tão arriscado. Fazer isto, abrir o capital de uma empresa a um investidor externo, evidentemente que são temas sempre sensíveis, né? Portanto, não é evidentemente o tema recorrente da vida de uma PME nacional ou europeia. Portanto, não é simplesmente um tema recorrente, é um tema claramente estratégico, com bastante impacto e que tem que ser trabalhado com máxima atenção, com máximo cuidado, e que deve, antes de iniciar um processo, estar claramente um conjunto de aspectos críticos que têm que ser devidamente pensados, refletidos, seja pelo próprio montante pretendido para o processo. Portanto, aqui, neste caso, estamos aqui a falar essencialmente mais até de processos de direção de capital, para projetos de crescimento. Portanto, que montante é esse, para que efeito, para que uso, que percentagem é que um empresário ou que um acionista está disponível, no fundo, para ceder ao novo acionista, ainda que, enfim, depois nós também sabemos que muitas vezes o controle não está muitas vezes associado a uma maioria dos direitos económicos da empresa, mas pronto, isto são os temas, portanto isto claramente ter desde logo à partida qual é que é a disponibilidade do empresário para ceder uma parte do capital. Portanto, é importante fazer esta reflexão, perceber que tipo de parceiro é que quer, portanto, se quer um parceiro, como o António dizia há pouco, é preciso entre mais estratégico, mais financeiro, alguém que dê mais contribuições para a atividade produtiva, digamos assim, da empresa, ou alguém que simplesmente tenha um papel muito mais passivo. Portanto, isso também é um papel algo muito relevante a pensar. Perceber qual é que é a valorização da empresa, portanto, isto é uma análise que também tem que ser feita com a empresa, e depois, enfim, há um sem número de assessores financeiros, incluindo o BIG, evidentemente, que podem ajudar também nesta reflexão. E depois, enfim, depois temas mais enfim, super importantes, evidentemente, mas que depois são de mais técnicos, digamos assim, relacionados com o governo da sociedade. Portanto, como é que se vai relacionar os acionistas atuais com os novos acionistas, que temas é que vão ter que ser decididos em conselho de administração, desde também já a transmissão futura das ações, portanto, se há opções de recompra, se a empresa vai ter que ser vendida na totalidade, se não. Portanto, tudo depois isto são regras que são definidas desde logo no momento de entrada.
Portanto, há aqui vários temas que depois o teu António, com maior detalhe, pode ajudar a explicar o que é que os investidores, quais são as principais preocupações dos investidores. Enfim, eu só gostaria de deixar aqui, se calhar, um último ponto, que é muitas vezes também uma preocupação que os empresários têm, é nestes momentos em que, enfim, que estão convencidos, querem avançar com o processo de capitalização da empresa, querem angariar capital junto de um investidor. Há muitas vezes aqui um tema que é, se vamos falar com várias entidades, ou se eu vou demonstrar a um investidor que quer fazer isto, pode haver aqui uma ideia que eu estou a passar por um problema, o que não é de facto verdade. Portanto, o facto de muitas vezes um empresário tomar esta decisão acaba por ser pode ser um sinal e muitas vezes, aliás, é um sinal de ambição de que quer crescer e que percebe qual é que é o apoio, o aporte que estas entidades podem trazer e passar a empresa para outro nível. Portanto, ter aqui um processo competitivo em que consegue até falar mais do que uma entidade pode puxar a valorização da empresa e garantir que se escolha o melhor parceiro. Sendo evidentemente que estes processos, quando devidamente trabalhados e bem trabalhados, com as melhores práticas internacionais, são sempre confidenciais e, portanto, fica sempre salvaguardada aqui a informação da empresa. Mas eu, se calhar, aqui, Bruno, aqui, o António com certeza conseguirá dar aqui alguma visão sobre o que é que os investidores querem, olham e que temas é que são importantes. Se calhar, até neste contexto de Covid, que há temas que vão ser mais relevantes do que um período normal. Sim, e já agora, António, acho que era bom passar nesse ponto. Eu não quero condicionar demasiado a tua resposta, mas obviamente como moderador tenho de condicionar um bocadinho. Quando expuseres um bocadinho essa visão, já agora era engraçado perceber, em termos de timing, se um empresário português, quando pensa nestas alternativas, obviamente vai equacionar sobre se esta é a altura certa para fazer uma operação de venda ou de angariação de capital. Já agora dá-nos também a tua visão relativamente a esse ponto. Ok, muito bem. Então, começando pela primeira pergunta, ou pelo primeiro tema que vocês abordaram, que tem mais a ver com os aspectos para os quais fundamentalmente os investidores olham quando olham para um ativo e o analisam, para ver se é atrativo ou não para investimento. Claro que alguns destes fatores também são diferentes consoante estejamos a falar de um investidor estratégico ou de um investidor financeiro, poderão apresentar algumas diferenças, ligeiras diferenças, mas essencialmente os investidores querem, em primeiro lugar, conhecer bem o mercado onde opera a empresa para a qual estão a olhar, perceber se é um mercado que está em crescimento ou em mudança, perceber quem é que são os principais concorrentes e onde é que estão as oportunidades de negócio nesse mercado. E depois querem conhecer bem a empresa do ponto de vista operacional e financeiro, perceber os produtos e os serviços da empresa, onde é que a empresa aposta e onde é que estão as oportunidades. Muito importante perceber se a empresa está a crescer, lá está, e em que segmentos de negócio de mercado é que está a crescer, quais são as suas vantagens competitivas e que estão a motivar o eventual crescimento que esteja a ter, perceber qual é que é a concentração de clientes da empresa, se está muito concentrado ou não, também a dependência que tem dos fornecedores que tem, como é que a empresa desenvolve a sua atividade comercial, claro, depois aspectos mais financeiros, quais é que são as margens da empresa, como é que tem essas margens, qual é que é a estrutura de capital da empresa, se está bem capitalizada, se está otimizada a estrutura de capital. Absolutamente fundamental sempre, é claro, conhecer bem a equipa de gestão, conhecer o perfil, a experiência, as competências e claro, finalmente os fluxos de caixa são absolutamente essenciais, perceber os fluxos de caixa gerados pela empresa e qual é que é a expectativa de evolução da geração de fluxos de caixa. Bruno, a tua segunda pergunta era? Tem a ver com o timing, no fundo. O timing é bom. Se é um bom timing ou se não é um bom timing. Bem, para responder essa pergunta, é uma pergunta que por vezes também é um bocadinho subjetiva, depende dos próprios objetivos do vendedor, não é? Mas do ponto de vista de ser oportuno ou não vender a empresa sem ter em consideração os objetivos particulares ou subjetivos do vendedor, que é difícil.
Quer dizer, o momento atual é um momento tão bom como os outros, porque a liquidez existe, está no mercado, existe interesse, as empresas atrativas geram sempre muito interesse, independentemente de estarmos na circunstância em que estamos. Existe agora inclusivamente isto olhando mais para um tema que se calhar pode preocupar mais quem está a pensar vender ou alienar uma participação ou vender a totalidade da empresa ou uma participação de capital, é um tema de valorização, uma sigla que está relativamente em voga agora é o EBITDAC, basicamente é o EBITDA expurgar os efeitos do Covid, que se a empresa for boa e demonstrar que tem potencial de crescimento, quer dizer, não existe motivo para os potenciais investidores não olharem para o potencial EBITDA, lá está, expurgado desses efeitos do Covid e numa evolução natural e num período normal. Portanto, eu diria, quer dizer, este momento é tão bom como qualquer outro. Se calhar o único aspecto é mais um aspecto relacionado com alguma visibilidade que os potenciais investidores poderão querer. Porque uma coisa, obviamente, é fazer uma análise previsional de como é que se estima que vai evoluir o negócio depois de desaparecerem os impactos mais adversos do coronavírus. Outra coisa é olhar para as evidências e se calhar muitos investidores, apesar de tudo, estarão mais confortáveis, mesmo que as empresas sejam boas e atrativas e estejam em crescimento, estarão mais confortáveis neste momento de fazer um processo se calhar um bocadinho mais longo para poderem acompanhar a evolução operacional das empresas nos próximos meses e depois poderem concluir uma potencial transação. Não sei se era bem isto que estavas a perguntar ou não, Bruno. Mas era uma pergunta aberta. Era uma pergunta aberta. Okay. Já percebi que não. Não, é sério, era uma pergunta aberta, não sei. Queres comentar alguma coisa sobre este ponto? Enfim, acho que se calhar só a única coisa que eu poderia aqui acrescentar, enfim, mais até como um conselho, se calhar, para as empresas que de facto decidam avançar eventualmente para um processo destes. Os investidores este ano possivelmente estarão muito mais atentos ou exigirão muito mais cuidado com a qualidade de informação que seja prestada, mesmo até a análise do diligence, ou seja, o que se vai tentar fazer ao máximo possível é retirar o máximo da simetria da informação que seja possível, tentar ganhar a maior visibilidade possível sobre aquilo que é o impacto da pandemia na atividade da empresa, seja, enfim, atualmente, evidentemente, seja naquilo também que vai ser a própria recuperação, ou seja, como é que o negócio se posiciona naquilo que vai ser o novo normal, seja como é que a carteira de clientes ou de projetos que a empresa tinha, como é que foi afetada ou não por esta atividade, seja como é que a capacidade de angariação desses novos clientes vai ser feita, porque também são muitas empresas, por exemplo, enfim, o caso das empresas que angariavam projetos em feiras internacionais. Quer dizer, não há feiras internacionais neste momento, portanto, está aqui alguma coisa em causa ou não nos próximos anos. Portanto, este é o tipo de coisas que se calhar vão ter muito mais cuidado, portanto, vão ser processos mais demorados nesse sentido em que se vai querer esperar, ok, se calhar estamos quase a chegar ao final do terceiro trimestre, vamos esperar então pelo fecho das contas, então vamos esperar agora pelas contas do final do ano, portanto, vai haver mais cuidado com certeza aí, acredito que sim, mas como o António diz, quer dizer, a liquidez no mercado existe como nunca e, portanto, os investidores terão com muita vontade e ao mesmo tempo, ou seja, não pensar também disto com aquela ideia de, ok, se calhar estes investidores agora vão olhar para a minha empresa como vão tentar aproveitar aqui uma baixa das valorizações para tentar fazer um bom negócio comigo. Mas se calhar penso ter mais a atitude contrária, que é, agora é uma boa altura para eu, se calhar, conseguir crescer através de aquisições, aproveitando este momento de baixas valorizações, e tenho aqui um parceiro que me vai permitir, se calhar, fazer isso. Portanto, virar aqui um bocadinho a lógica, não pensar que, enfim, não somos a vítima, não, nós podemos ser, então, de facto, aqui alguém que
pode atuar de uma forma positiva e encontrar um parceiro que pode ajudar a concretizar esse objetivo. Portanto, este pode ser um bom período para isso. E os investidores, acho que sim, tanto é como o António diz, estão vontade e atividade aparentam ter e predispostos a investir. Eu acho que também um pouco o que subjaz aqui a toda esta nossa discussão é que nós estamos a atravessar um momento de grandes mudanças e essas mudanças muitas vezes provocam o que nós temos vindo a assistir, deslocações de procura, mudanças de comportamento. Isso significa para muitas empresas também uma necessidade de se reposicionarem, de se readaptarem. Mas essa necessidade de reposicionamento e readaptação, eu acho que abre algumas oportunidades que estão justamente nessas mudanças de comportamento e nessas adaptações do mercado. O mercado não está claramente ainda totalmente ajustado à nova realidade. É questionável como é que uma realidade pós-Covid vai ser e é muito importante para as empresas manterem a flexibilidade e a capacidade de se reinventarem, muitas vezes de se reposicionarem para encontrar esses novos nichos de mercado. Davas o exemplo das feiras internacionais, mas quer dizer, tudo o que seja comunicação, formas de trabalhar em equipa, sistemas de videoconferência, cibersegurança, todas essas novas áreas abrem bastante oportunidades e eu estou só a falar naquelas que são as mais óbvias porque também não tenho aqui nenhuma prerrogativa de ter um expertise sobre as novas realidades. Mas acho que é no fundo aí que está a base da discussão que nós tivemos aqui hoje, que é há um momento difícil, há um momento conturbado, há mudanças em curso, isso abre espaço para oportunidades de crescimento. Obviamente essas oportunidades de crescimento não são sempre fáceis de aproveitar e se calhar estão mais ao alcance de algumas empresas do que outras, mas com uma robustez financeira por trás e com um apoio estratégico que muitas vezes pode ser aportado por investidores ou estratégicos ou financeiros, pode-se de facto encontrar um posicionamento mais forte para ir atrás dessas oportunidades e desse crescimento. Não sei se querem acrescentar alguma coisa em jeito de comentário final, porque estamos já aqui a ultrapassar o tempo da nossa sessão. Não, acho que já fechaste tão bem, não vamos estragar. É isso. Acho que ficou bem, foi um chave de ouro. Parabéns ao moderador. Então vamos rematar aqui então a sessão. Eu agradeço uma vez mais a participação de todos os que estiveram a assistir. Este foi o nosso primeiro Capitalizer Talks, mas seguramente voltaremos a este formato mais à frente, talvez no mês de setembro, depois de passar aqui um período de pausa de agosto, para voltarmos a discutir assuntos que, no nosso entender, possam ser relevantes e acrescentem algum valor para as empresas nacionais. Muito obrigado a todos e um resto de bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado.